Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós concluímos o nosso ciclo de aulas sobre figuras de linguagem. Encerramos hoje agora falando de figuras de som, tá? Isso é a menor parte das figuras de linguagem, muitas vezes nem aparecem nas gramáticas, né? Sobretudo nas normativas, mas é importante falar, tá? Sobretudo porque costuma ser um ponto caro para as análises de poemas, né? Bom, então vamos aqui sem mais delongas. Hoje vai ser uma aula bem curtinha, tá? Vamos lá. A primeira das 4 figuras de som de que a gente vai tratar hoje é uma que parece muito com a segunda, tá? É a assonância. Muitas vezes nem se faz propriamente uma diferença entre ela e a próxima, tá? Mas a diferença é a assonância. Ela consiste na criação de uma continuidade sonora por meio da repetição de vogais numa mesma frase, tá? Então cria-se um efeito estilístico pela associação do som de palavras que anteriormente não estavam associadas, tá? Então veja, por exemplo, esse trecho de um poema de Diogo de Andrade. A poesia andou na flor, no elevador. Essa relação entre as palavras, há uma certa rima aí, de alguma forma, mas essa rima não segue o esquema rítmico clássico, né? A continuidade sonora se dá propriamente pela assonância, tá? Por essa repetição das vogais, certo? E aí cria-se um efeito estilístico de beleza estética, né, no texto. Mesma coisa aqui num trecho que não é de um poema, né? Você tem aqui vim, vive em si, também é uma frase bastante comum, somente. E você cria aqui uma relação entre termos que não estavam anteriormente relacionados. Então, essa primeira pessoa, esse i comum nas primeiras pessoas de muitos verbos, é aqui ressaltado por meio da relação entre essas palavras. Aí você pode dizer que não seja uma relação consciente, mas não importa tanto se é consciente ou não. O que importa é que o leitor vai identificar isso. Pode ser um ponto de prazer estético ou prazer estilístico em uma frase, tá? Mesma coisa aqui, uma frase que eu inventei. O escrever é o dizer, mas também o escolher. Eu poderia dizer coisas similares com palavras diferentes, mas não teria o mesmo efeito que eu pretendo, tá? Então, essa relação de assonância entre as vogais cria um efeito estético interessante na frase. Então, a sonoridade própria é ela. A segunda figura de linguagem é a literação. A literação é a mesma coisa que a assonância, sendo que ela se dá através da relação entre consoantes, tá? Então, esse aqui é um texto de um poema de Manuel Bandeira, tá? Que diz onde anda a onda. Aqui não há rima, evidentemente. O que há é a literação por meio da repetição dessas consoantes, né? E aí cria-se uma relação e um efeito estético por meio da semelhança que se cria entre elas, tá? Semelhança que não havia anteriormente. Mesma coisa nesse ditado aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma, tá? Também você tem aí, cria-se um efeito pela repetição da consoante R. Agora pense essa frase aqui, que ela poderia ser muito bem uma frase especializada, né, do meio da psicanálise, mas que ela ganha um contorno sonoro interessante, né, que é retorno ressignificado do recalcado, justamente pela repetição desse mas também junto com a assonância, né, que é a repetição da vogal E. Tá? A outra figura de linguagem aqui interessante chama a paronomase, que é nada mais nada menos do que a relação entre palavras, tá, que tem uma estrutura fônica similar, embora não tenham semelhança necessariamente de sentido, tá? Então vejam, por exemplo, aqui, quem casa quer casa. Casar até tem lá sua relação com casa, tá? Mas não é o caso aqui. Aí tem um verbo, né? E temos um substantivo, que não são dizem coisas diferentes. Mas eu relaciono os dois e crio uma aproximação entre eles que causa um efeito estético, tá? Mesma coisa aqui. O pássaro pousou e pousou, tá? Pousar de aterrissar, né? Pousar na terra. O pássaro está voando e pousa em algum lugar. E
posar para a foto, né? Tem aí uma relação. Ainda que o pousou não tem esse U que o pousou de pousar tem, vem de fazer pose, né? Ainda assim que tem a semelhança na pronúncia, né? Tem uma frase também que é bem comum no meio político, quem falou foi Delfim Neto, que é exportar é o que importa, né? Então aqui você tem o exportar de exportação, né? E o importa de importância, mas aí você cria uma relação entre o importar de importação, né? E aí você cria efeito histérico por meio dessa semelhança que não havia anteriormente. E para o último, para a gente encerrar aqui, a gente tem a onomatopeia, tá? Você já conhece esse fenômeno, que consiste em tentar copiar sons do que existem no mundo por meio da linguagem. É como se a gente quisesse transpor esses sons em vogais e consoantes da nossa língua, tá? E aí por isso que você tem variações nas onomatopeias, dependendo da língua que esteja falando. Então, por exemplo, eu digo, eu ouço o tic-tac do relógio. O relógio não faz tic-tac, tá? O relógio, ele faz um som e a gente tenta imitar com o tic-tac. Tem essa explosão das oclusivas, né? Mesma coisa, o gato faz miau, miau. Tá? A descrição fônica de outras línguas é diferente, né? E aqui também, eu estava em casa e bum, caiu a estante. Eu tento imitar e produzir o som, que às vezes nem foi esse som propriamente, mas que é um som convencionado, é uma onomatopeia convencionada. Então, são essas as figuras de linguagem sonoras, tá? Espero que tenham gostado. E semana que vem temos outras aulas ainda, não terminamos nosso cronograma ainda, certo? Até mais.